Bem-vindos ao Papo DC, um talk da Drogaria Catarinense, onde nós trazemos profissionais da área de saúde para conversas leves, informativas e um conteúdo de verdade. E nessa primeira temporada vamos falar de um assunto muito importante, que é a vacinação. E nesse primeiro episódio vamos abrir a nossa conversa do Papo DC com muita informação a respeito da saúde da terceira idade. Para isso, vamos chamar a geriatra, a doutora Gabriela. Vem para cá, doutora. Bem-vinda, prazer. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Doutora Gabriela, se você puder se apresentar um pouco aqui pra gente, a gente conhecer melhor a senhora. Então, meu nome é Gabriela, sou médica geriatra, atuo atualmente na cidade de São Bento do Sul, Santa Catarina, pertinho de Joinville. Já morei em Joinville, já atuei aqui e eu trabalho essencialmente com pessoas idosas. E como que foi isso, assim? Como que você escolheu esse campo da geriatria? Então, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu nem pensava nessa área. Eu entrei com a cabeça bastante aberta. Foi logo depois que eu me formei, ao trabalhar no dia a dia com pessoas idosas, que eu percebi a necessidade diferenciada desse público. Então, eu fiquei muito sensibilizada ao perceber o número enorme, crescente de pessoas idosas que me procuravam sem respostas para suas angústias. A medicina ainda está engatinhando ao tentar conseguir abraçar todas as necessidades desse público. E isso me sensibilizou muito. Então eu fui estudar, fui me aprofundar, fui buscar essa área e hoje eu posso, graças a Deus, ajudar muitas pessoas que me procuram e dar uma resposta para os anseios desse público. Foi como um chamado mesmo, então? Eu acho que sim, né? Com certeza já estava lá escrito na minha história que eu tinha uma missão com essas pessoas. Mas eu precisei ser tocada, ser sensibilizada num certo momento para poder enxergar a necessidade deles e sentir que eu tinha um trabalho muito importante a ser feito nessa área. Doutora, agora me diz uma coisa, muita gente acha que o envelhecimento, basta você cuidar ali da pressão, ver se tá tudo certo, né, com o coração, faz um exame cardíaco logo uma vez que outra, mas tem outros pontos que são muito interessantes de ter esse cuidado também, né, como por exemplo a vacinação. Muito bem. Então assim, você falou sobre esse gancho, né, da parte cardíaca. Na verdade, ainda hoje, a doença que mais mata pessoas idosas são as doenças cardiovasculares, infarto, AVC, né? Então realmente existe uma preocupação muito grande com isso e não está errado. Porém, a gente percebe uma necessidade crescente de uma abordagem mais ampla para vários outros aspectos da vida da pessoa que envelhece. Né? Seja através da alimentação, da atividade física, de um sono de qualidade, da redução do estresse psicoemocional. A gente fala hoje em dia muito sobre ter momentos de lazer, sobre cultivar hobbies, sobre viver em sociedade. Nós temos estudos robustos mostrando o quanto isso é importante para o envelhecimento saudável. E aí vem uma pergunta que você me fez que muita gente me faz todos os dias. E a imunidade, doutora? A imunidade é pior na terceira idade? É pior. Nós temos um fenômeno chamado de imunossenilidade, que é o envelhecimento do sistema imune, que acontece especialmente após os 80 anos, e aí as vacinas são protagonistas para poder proteger os idosos. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje. E ainda para cuidar da prevenção, da imunidade, quais vacinas a doutora acha que são mais importantes, assim, que as pessoas talvez às vezes até negligenciem um pouco ou não tenham conhecimento? Então, hoje em dia a gente enfrenta um momento muito delicado ao falar sobre vacinação, né? Porque muitos mitos e medos envolvem esse tema. Mas eu vejo na prática, no dia a dia, que muita gente desconhece algumas das principais vacinas da terceira idade, né? Por exemplo, a vacina pneumocócica, a gente costuma falar na prática que é a vacina contra a pneumonia. Na verdade, ela protege contra muitas outras doenças além da pneumonia, mas a pneumonia é a principal delas. Quando eu pergunto para os meus pacientes se eles já se vacinaram contra a pneumonia, eles nunca nem ouviram falar dessa vacina. Outra super importante que eu sempre pergunto para todos os pacientes acima dos 50 anos é a vacina do herpes zoster. As pessoas não sabem nem o que é herpes zoster, quem dirá que existe uma vacina, né? Então, menina, os antigos costumam chamar herpes zoster de cobreiro. Você já ouviu falar do cobreiro? Uhum. Então, na verdade, o herpes zoster é uma reativação do vírus da varicela, da catapora. A gente tem a catapora na infância e aí o vírus, né, da catapora, da varicela, ele fica ali dormente, lá no nosso sistema nervoso. Uhum. Quando a nossa imunidade cai, especialmente após os 70, 80 anos, ele se reativa num novo formato, muito mais agressivo,
que é o herpes zoster, né? Nesse formato de herpes zoster, ele também causa lesões na pele, vesículas, como a catapora, a varicela, mas não é no corpo inteiro. Ele pega uma coisa que a gente chama de dermátomo, que é uma faixa do corpo. E nesse dermátomo, o paciente sente muita coceira e o pior de tudo é que ele sente uma dor, uma limitação muito intensa. E dependendo da região que ele pega, ele pode causar sequelas limitantes. Por exemplo, se pegar próximo do olho, pode levar à cegueira. Né? Então a gente precisa ter um cuidado especial com a vacina do herpes zoster. Outra vacina que as pessoas também desconhecem e que eu costumo recomendar muito na prática é a vacina do vírus sincicial respiratório. Só esse nome também ninguém sabe o que é, né? As pessoas colocam tudo num saco. E esse saco elas chamam de gripe. Elas acham que qualquer sintoma respiratório é gripe. E na verdade existe uma diferença muito grande. Nós temos as gripes, nós temos os resfriados, nós temos vários outros tipos de vírus que causam doenças respiratórias. Quer um exemplo? Adenovírus, rinovírus, o vírus sincicial respiratório, né? Para você ter uma ideia, hoje em dia a gente tem painéis virais, que é isso? Teste para ver qual vírus que nem aquele que a gente fazia no tempo do Covid. Cotonete. Aquele teste do cotonete, nós temos testes hoje que testam 24 tipos diferentes de vírus no idoso. E esses vírus, que para pessoas jovens, saudáveis, como você, como eu, eles não passam de um resfriadinho bobo, de uma coriza, de um espirro, de uma tosse seca, para o idoso eles podem levar a pneumonia e internação. E esse é o caso do vírus sincicial respiratório. Ele também é muito comum em bebês abaixo de 2 anos. Onde ele causa um quadro muito típico que a gente chama de bronquiolite. Para você ter uma ideia, 300 crianças morrem por ano nos Estados Unidos de bronquiolite. Né? E a gente já tem essa vacina disponível, tanto para crianças, mas aqui o nosso foco para idosos, porque esse vírus causa também uma pneumonia em idoso e pode levar à morte. E ele, uma vez com a pneumonia, avança numa velocidade muito rápida, né, a doença. É mais fácil, então, prevenir, né, tomando a vacina, do que deixar que desencadeie uma pneumonia e acabe sendo internado e tudo mais, né? Exatamente. A gente viu esse fenômeno de uma forma prática, digamos assim, na Covid, né? Então, quem que morre mais de Covid? Os idosos. E é a mesma coisa para todos os tipos de vírus, né? Quem morre mais de gripe são os idosos, quem morre mais de vírus sincicial respiratório são os idosos. Por quê? Justamente por conta daquilo que nós conversamos sobre o fenômeno da imunossenilidade, que é um envelhecimento, digamos assim, do sistema imune, que passa a ter uma menor chance de resposta a doenças infecto-contagiosas, né? Então, nesse caso, a vacinação ajuda a prevenir morte e infecção. E aí aqui entra um mito muito importante que as pessoas sempre me perguntam. Ai, doutora, mas eu tomo vacina da gripe todo ano, mas eu já tomei vacina disso, daquilo, e eu tive gripe. Pois é. Por que isso acontece? Por causa da história dos 24 vírus que eu te contei. Nós temos 24 vírus diferentes e, infelizmente, nós não temos vacina contra todos. Então, por mais que a pessoa esteja vacinada contra os principais, ela pode pegar algum outro vírus secundário. O que me interessa nessa história toda? Se ela não internou, não precisou de oxigênio e não faleceu daquele episódio, certamente a vacina cumpriu seu papel. As pessoas acham que vacina da gripe é para não ter resfriados, e não é isso. A vacina da gripe é para prevenir agravos, assim como a vacina do vírus sincicial respiratório, assim como a vacina da pneumonia. Essas vacinas contra doenças respiratórias, elas previnem internação, uso de oxigênio e morte. E de que forma que a vacinação entra aqui e que pode ajudar eles na questão da independência? Independência, então, diferente de autonomia, é a capacidade do idoso se gerir por si só. Por exemplo, ele consegue tomar um banho sozinho, ele consegue preparar a própria refeição, ele consegue se vestir sem ajuda, ele pode até, de repente, ser cadeirante, mas é aquele idoso que ele tem a cadeira, que ele consegue sair da cama para a cadeira sozinho, entrar da cadeira para o carro e dirigir um próprio carro adaptado. Isso é independência. Isso é viver a vida independente de terceiros. E a vacinação, ela tem um papel importantíssimo nesse momento. Sabe quando? Olha só, lembra que a gente conversou sobre o cobreiro, o zoster, e eu disse que ele pode levar a cegueira? Se um idoso tiver cegueira, certamente ele vai perder a independência. E é aqui que a vacinação tem um papel importantíssimo. Quer ver outro momento que a vacinação pode ter um papel importante? Ao garantir que o idoso não interne com quadro respiratório de pneumonia, por exemplo. Quando a gente faz a vacina pneumocócica pensando em prevenir uma pneumonia, e a gente previne que o idoso interne, muitas vezes depois da internação por um quadro de pneumonia,
a gente sabe que um idoso sai acamado e dependente de oxigênio. Se eu conseguir prevenir que esse idoso que caminha e que faz tudo sozinho, vai para o hospital e saia do hospital acamado e dependente de oxigênio, eu consegui garantir mais anos de independência para ele. Isso é qualidade de vida e isso é envelhecimento saudável. E tem alguma vacinação que previne, por exemplo, alguma doença mental, alguma sequela, assim, que pode causar... Excelente pergunta. Muitas pessoas me perguntam sobre como prevenir demências, né? E a gente tá entrando aí no Setembro Roxo, que é o mês no Setembro Lilás, perdão, né? A gente confunde nas cores. Mas nós estamos entrando aí no Setembro Lilás, que é o mês de conscientização da doença de Alzheimer. Nós temos grandes campanhas ao redor do país e nós não temos uma vacina que especificamente previna demências, mas nós temos estudos recentes com evidências mostrando que a vacinação contra o vírus sincicial respiratório pode atrasar o desenvolvimento de algumas demências. Nossa. Isso pode acontecer também com outras doenças infecto-contagiosas. A gente já sabe hoje em dia que quadros infecciosos, sejam infecções respiratórias, infecções urinárias, quadros infecciosos no geral, podem ser um gatilho para o desenvolvimento de demência. O que é isso? A demência é a bala que está lá dentro do revólver, ela está aqui dentro do seu cérebro querendo se desenvolver, mas ela está quieta, silenciosa, ela não se manifestou clinicamente. Vem a infecção e aperta o gatilho, a doença começa. E aí a família chega pra gente no consultório com a seguinte história: ai, doutora, depois que ele saiu do hospital tá confuso, não consegue mais fazer isso, não consegue mais fazer aquilo. Então nós sabemos que a hospitalização por quadros infecto-contagiosos são um gatilho para o desenvolvimento de demências. E é aqui que entra o papel da vacinação, ajudando também a prevenir demências. Porém, vale frisar aqui, é muito importante que eu reforce, que apenas estar com a vacinação em dia não é suficiente para prevenir demências, mas sim pode contribuir, pode ajudar. Doutora, me conta como que os cuidadores ou os familiares têm acesso ao calendário de vacinação desses idosos? Então, diferente da pediatria, onde de forma geral o pediatra já traz uma caderneta ali com todo o calendário de vacinação, o idoso de forma geral não tem acesso a isso, tá? Nós temos aí algumas campanhas que ficam de conhecimento público, porque são as campanhas das vacinas que nós temos disponíveis no SUS, né? Mas algumas vacinas são muito pouco faladas. Por exemplo, as vacinas pneumocócicas. Lembrando que nós temos a vacina pneumocócica polissacarídica no SUS, mas ela só é realizada em algumas situações bastante especiais para idosos portadores de algumas doenças cardíacas e pulmonares, por exemplo. Já no sistema privado, nós temos as vacinas pneumocócicas conjugadas, que apesar do idoso fazer aquela vacina ali polissacarídica da rede pública, ele tem que complementar o esquema na rede privada preferencialmente, né? Nós sabemos que não é a realidade de todo mundo no nosso país, mas a gente deve orientar esses idosos a complementarem esse calendário vacinal das vacinas pneumocócicas, né? Das vacinas contra a pneumonia. Nós temos aí também na rede privada, muito pouco falado, que nós já conversamos aí, a vacina do herpes zoster, a vacina contra o vírus sincicial respiratório, e nós temos também algumas outras. Por exemplo, as vacinas meningocócicas, né? Especialmente a ACWY, que também é recomendada em algumas situações especiais para o idoso, né? Nós temos aí hoje disponível um pouco mais restrito para uso no idoso, mas a vacina contra a dengue, que ainda pode ser usada aí até os 60 anos, né? Depois a gente não tem tantos estudos, mas em breve vai ser liberada também. Então, é papel do profissional de saúde que atende o idoso, e aqui eu gosto de deixar bem claro, não é do geriatra, tá? É do profissional de saúde, porque a gente não tem geriatra para atender todo idoso, né? O idoso muitas vezes ele vai estar com o médico de família e comunidade, com o clínico geral, com o cardiologista, com o endocrinologista, com qualquer profissional médico de saúde, ou às vezes um profissional não médico, o fisioterapeuta que atende o idoso, o nutricionista, né? É papel do profissional de saúde falar sobre a existência dessas vacinas e orientar sobre a importância dessa vacinação. Muito enriquecedora a nossa conversa de hoje, e para finalizar aqui o primeiro episódio do Papo DC, eu gostaria que a doutora resumisse a importância da vacinação na prevenção aí dos idosos. Muito bom. Então, quando a gente fala em envelhecimento saudável, a gente fala sobre alguns pilares fundamentais e eu gostaria de revisá-los, né? A gente fala sobre uma alimentação de qualidade e aqui a gente tem que cuidar com os modismos alimentares. A alimentação de qualidade é comer frutas e verduras todos os dias, é comer uma dieta rica em proteínas, é não se privar de nenhum alimento e pode até consumir um pouco de açúcar desde que com equilíbrio. A gente fala sobre atividade física, e o que é atividade física? São no mínimo 150 minutos por semana. A gente fala sobre redução do estresse.
Então, a gente levar uma vida menos acelerada do que esse mundo turbulento nos exige hoje em dia. A gente fala sobre levar uma vida com propósito, e isso soa muito estranho quando a gente fala, né? Mas a gente tem estudos robustos mostrando a importância da gente ter um propósito para a gente poder envelhecer com saúde. A gente fala sobre um sono de qualidade. E muitas pessoas se esquecem disso, mas dormir bem é fundamental para poder envelhecer bem e ter um sistema imune ativo, vigilante, forte. A gente fala na terceira idade, e eu sou uma matraca quando eu falo disso, sobre ingerir uma quantidade adequada de água. Os idosos são frequentemente desidratados, eles não sentem sede, não se hidratam, isso é super importante. A gente fala sobre cultivar hobbies, sobre aprender coisas novas durante o processo do envelhecimento para poder proteger contra as demências, né? E aí entraria o pilar da vacinação junto com todos eles. Por quê? Porque a vacinação vai proporcionar com que todos esses outros pilares possam ser vivenciados na sua integridade. Por quê? Tem como fazer tudo isso que eu estou orientando com pneumonia? Tem como fazer tudo isso que eu estou pedindo para fazer se a gente saiu do hospital debilitado após um quadro de infecção viral, dependente de oxigênio? Tem como a gente fazer tudo isso que eu estou pedindo se a gente tiver infecções recorrentes por herpes zoster? E é aí que entra a vacinação. Ela entra proporcionando que a gente vivencie tudo o que é necessário vivenciar para poder proporcionar e atingir o nosso principal objetivo, que é envelhecer com saúde. Então, viver a terceira idade vale a pena, desde que a gente consiga transformar a vida através do propósito. Nossa, muito interessante, adorei conversar aqui com você hoje e ter essa visão, né, de um especialista com tanto amor, com tanto dom, né, que você coloca uma coisa assim, um temperinho de amor mesmo, né, falando da terceira idade. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho, obrigada para quem ouviu a gente até aqui, acompanhou a gente até aqui. Foi um prazer enorme estar aqui falando sobre esse tema que realmente eu trato com muito carinho, com esse temperinho do carinho que você comentou. E fico à disposição, caso o pessoal aí tenha ainda alguma dúvida, caso alguma coisa que eu tenha falado não tenha sido tão esclarecedora, vou deixar aí os meus contatos, as minhas mídias sociais, e vocês podem entrar em contato comigo, tá? Um grande abraço, é um prazer enorme para mim estar aqui com vocês mais uma vez, a serviço desse tema que eu valorizo muito. E o Papo DC continua. No próximo episódio teremos aqui um infectologista que vai descomplicar e nos ajudar a entender um pouco melhor sobre o tema vacinação.